Ô, Jason, qual que é a diferença entre a genética e a epigenética, cara? Ah, baita. Então, a epigenética é algo fascinante, algo bem mais recente aí na nossa história da humanidade, né? Falei para ti aqui na primeira resposta que a genética a gente poderia voltar ali no Mendel, né? Mas oficialmente ela começou no século XX ali, né? 1900 e pouquinho, como ciência, né? Estruturada. Já a epigenética ela é muito mais recente. Então, assim, os primeiros conceitos, a galera dessa área gosta ali do Conrad Waddington, na década de 40, né? O Waddington foi um cara que... Primeiro vamos falar o que que é exatamente a Ah, tá. epigenética. Sim. Se você pegar a própria palavra, epi, acima, genética, genes, por exemplo. Ou seja, ela é uma ciência que vai estudar modificações na expressão dos teus genes. A genética, ela se ocupa muito da sequência do DNA Uhum. e as alterações dessas sequências, né? Mutações. Mutações são mudanças na sequência do DNA. Mutações gênicas que, né, podem acontecer nos genes, podem ter um impacto gravíssimo no funcionamento da tua célula. Então a gente tenta que isso não ocorra. A epigenética não vai mudar a tua sequência de DNA. Epi acima. A epigenética vão ser modificações químicas que vão acontecer na molécula de DNA que fazem com que ele fique mais aberto, mais suscetível a ser lido, mais suscetível às proteínas tirarem a informação daquele gene, ou não, ou mais fechadinho, mais protegido, né, da informação sair dali. Isso que é legal que o Conrad Waddington, justamente, ele vem na década de 40 para tirar esse peso do determinismo genético. A galera falava, não, porque é assim, eu sou desse jeito na minha vida porque o meu gene é assim. Eu tenho o gene do alcoolismo, eu tenho o gene da depressão, não adianta, eu tô fadado, é o meu destino genético. E o Waddington veio e falou, não, o ser humano, né, não só o ser humano, mas enfim, as espécies, né, os indivíduos das outras espécies, eles são altamente complexos. Eles estão interagindo a todo momento da vida dele com o ambiente, com as variáveis ambientais. Então ele cria lá o modelo da paisagem epigenética para mostrar que seria muito difícil, mesmo uma pessoa com o mesmo perfil genético, né, trilhar um caminho exatamente igual a outra que tem um perfil genético igual ao dela. Então, se você pegar dois gêmeos monozigóticos, por exemplo, eles nasceram lá, né? Que são os idênticos? Os idênticos, exatamente. Eles têm o DNA idêntico. Por que às vezes eles podem apresentar algumas diferenças, né? De personalidade, de comportamento, até às vezes fenotipicamente, assim, né? A aparência deles, por que às vezes é um pouquinho diferente? É porque os caras têm micro variações ambientais diferentes ao longo da vida deles, ao longo do desenvolvimento deles. Né? Quando um chora, a mãe atende um primeiro do que o outro, né? Isso já pode levar a uma micro diferença. Sério? Na Tudo. genética mesmo? Todas essas coisas ambientais, né, podem, no somatório global, elas podem ir causando micro diferenças na gente. Por exemplo, se eu tomar esse café, se eu tenho o hábito de tomar café todos os dias, isso pode, não necessariamente, mas isso pode mudar a minha genética? Não a genética em si, A epigeneticamente, e epigenética. isso pode mudar a expressão. Vai estar mudando, certamente. Se você está Entendi, consumindo. porque genética seria no fato, sei lá, de quando eu nasci, né? Mais ou menos isso. E isso, o DNA tu recebeu do teu pai e da tua mãe. Aí a epigenética seria essa mudança ao longo da minha vida, conforme o ambiente vai mudando. Isso, mas não a mudança nas bases do DNA. Simples, assim, como é que o DNA está dentro das tuas células hoje? Ele está empacotado, né? A gente chama isso de cromatina. Ele fica empacotado porque a gente tem muito DNA. Assim, cada célula tua teria 2 metros de DNA. Isso é muito. 2 metros de DNA para caber dentro de uma célula que tem poucos micrômetros. Não faz sentido. Então, 2 metros de fato? se eu juntar as 46 moléculas de DNA, dá quase 2 metros. É muito DNA. Cada célula. Cada célula. Então, multiplique isso por 10 trilhões. A gente tem muito DNA. Então, não merda. cabe. Assim, não caberia, naturalmente, todo esse DNA dentro de um núcleo de uma célula. Então, ele tem que estar empacotado, ele tem que estar dobradinho, organizado. E ele não pode estar assim só, vamos só jogar, né? Que nem o pessoal faz às vezes no guarda-roupa, né? Abre uma porta e joga tudo lá pra dentro. Deixa debaixo do tapete. Não, tem que organizar de uma maneira bonitinha, como uns livros, né? Que você tem aqui. Tudo organizadinho. Se você quer uma informação, você sabe onde buscar. Tá escrito ali, você abre certinho. Opa, tá aqui a informação.
né? É a biblioteca celular nossa, né? O núcleo lá contém o DNA. Então, se ele está todo enrolado, organizadinho, bonitinho, né? Ao redor de proteínas, que a gente chama as histonas, são proteínas ao redor do qual o DNA se enrola, esse é o estado basal natural dele. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Agora, quando você faz alguma coisa ambiental, qualquer coisa, eu vou aprender a tocar um instrumento novo, eu vou estudar alguma coisa, eu vou tomar um cafezinho, eu vou me mexer, eu vou correr, você está mandando sinais para as células do teu corpo para descompactar, para abrir os livros de algumas células, para ler aquela informação ali, sintetizar um RNA e fazer uma proteína, né? Dá um exemplo prático assim do dia a dia de uma epigenética, para que o pessoal consiga entender. Um exemplo em seres humanos, talvez um estudo muito legal que o pessoal fala bastante, e eu gosto dele porque acho que foi um dos primeiros. Depois tem outros aqui que a gente pode comentar. Mas é o estudo da fome holandesa. É um estudo que começa ali mais ou menos nos anos 2000, então é bem recente agora, né? Cientificamente falando, anos 2000 foi ontem. Então, os caras pegaram, Cauê, a galera que lá em 1944 passou fome na Holanda, contextualizando para o pessoal que é novinho aí, que não sabe o que estava acontecendo na época. 1944 é a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então a gente tem o nazismo alemão e eles trancam a fronteira da Holanda. E o pessoal na Holanda, milhões de pessoas começam a passar fome. Eles não têm comida. Tem relatos horríveis de pessoas comendo animais de estimação, comendo flores né, pétalas de coisa bizarra, assim. E muita gente morrendo. Milhares de pessoas morrendo. Então, passaram fome. Muita gente passou muita fome. O que aconteceu? Agora, nos anos 2000, alguns pesquisadores, observação empírica, eles notavam que as pessoas que nasceram justamente lá, em 1944, nessa época, eles eram um pouco diferentes da média da população holandesa, para várias coisas. Não, então vamos investigar, vamos avaliar. Provavelmente, né, aquela fome extrema que eles passaram lá, quando eles estavam na barriguinha da mãe deles, né, as mães estavam grávidas lá em 1944, ali por volta dos anos 2000, essas pessoas tinham 50 e poucos, 60 anos de vida. Vamos investigar isso, vamos comparar essa galera que estava né, que era estava sendo gestado, né, pela mãe em 1944 com a média da população normal. Uhum. E aí eles viram que eles eram realmente diferentes. Eles tinham maior probabilidade de doenças cardiovasculares, maior probabilidade de diabetes, eles tinham menor peso no geral, pareciam envelhecer mais rápido e tinham mais problemas cognitivos. E aí poxa, nossa, mas o que aconteceu? Tá, bom, as mães dele passaram fome, né? Então talvez tenha sido alguma coisa do desenvolvimento, pode ter causado, né? Alguma desnutrição, né? Severa, totalmente severa. Pode ter sido, né? Uma mudança, uma mutação, né? Nos genes. Vamos ter que avaliar tudo isso. Então, os caras ficaram com a pulguinha atrás da orelha, começaram a pesquisar e foram avaliar os netos, os filhos desses agora. Então, a mãe passou fome, o filho estava ali com 60 anos, né, nos anos 2000, e já tinha os netos, né, com 40, 30 anos de idade. Foram avaliar esses caras também. Mesma coisa. Diabetes, peso menor, maior probabilidade de cardiovascular e coisa e tal. Opa, mutação. Só pode ser, né? Mudou lá o DNAzinho deles e quando eles estavam na barriga da mãe, eles passaram isso para os filhos e agora vai ter toda uma linhagem aí, né, de pessoas que vão ter esses problemas quando comparado, claro, com a média da população holandesa, né, que não passou fome lá naquela época. Só que não tinha nenhuma mudança de DNA. O pessoal nunca encontrou uma mutação de DNA. Então começou a se especular que foi algo epigenético, que foi algo que passou a ser expresso naqueles filhos que estavam sendo gestados, para eles, teoricamente, já se antecipar a um ambiente totalmente difícil, né? Um ambiente extremamente complicado.
Então seria como uma preparação do corpo. Opa, aqui onde eu estou nascendo não existe comida de nenhum jeito. Sim. Então eu já vou expressar ao longo do meu desenvolvimento alguns genes diferentes para me preparar isso, para preparar a viver com pouquíssima quantidade de nutrientes. Incrível, né? cara. Foi uma marcação tão forte que os caras não passaram depois mais fome ao longo da vida, e os filhos deles, né, também não, né, não tivemos um outro contexto de guerra. Pelo contrário, a Holanda é um país, né, super desenvolvido de primeiro mundo hoje em dia, mas a galera continua apresentando isso. Vai ser interessante agora, né, bastante curioso para ver nas próximas décadas quando chegar os bisnetos, né, para ver se eles ainda têm alguma alteração em comparação com a média. Então, assim, é difícil estudar epigenética? Sim, é extremamente difícil, porque em seres humanos eu não vou criar uma catástrofe, né? Tá. Tem que acontecer. A coisa aconteceu, depois que aconteceu, não foi culpa nossa, a gente vai lá estudar, vai lá tentar avaliar esses seres humanos, né? Essas situações todas. Mas dá para modelar isso, por exemplo, em animais de laboratório. Interessante. Aí, quando a galera viu esses resultados começando a aparecer, né, do estudo da fome holandesa, e depois foram feitos outros com seres humanos nesses mesmos contextos, assim, também de privação de comida, guerra, essa coisa toda, foram tentar modelar isso em animais para ver se realmente era epigenética. Então tem um estudo de 2004 que eu gosto bastante, do Michael Meaning, que é um pesquisador, né, sediado na McGill, na Universidade de Montreal, no Canadá, que ele foi, por exemplo, pegou animais de laboratório, ratinhos de laboratório, as mães criaram esses animais, né? Outras mães do mesmo potencial genético, do mesmo perfil genético, criaram outros animais, e ele percebeu que, apesar de elas terem o mesmo genoma, o mesmo genótipo, algumas mães cuidavam melhor dos seus filhotinhos do que outras. Então ele falou, pô, será que esse cuidado materno melhor ou pior pode fazer o perfil comportamental dos animais que foram criados melhor ou pior ser modificado? E aí ele foi avaliar. Então ele pegou os animais que foram bem cuidados pelas mães. Ser bem cuidado em rato é receber bastante lambida, é a mãe ficar por cima, né? Pra esquentar ele, dar o leitinho ali quando ele quer e tal. Então uma mãe fazia isso bastante. E a outra, uma mãe um pouco mais relapsa, assim, que não ficava muito ali com os filhotes, saía mais Isso é genético passear. também. Tem um componente... Tudo vai ter um pouco de componente genético, em maior ou menor grau, né? Mas não totalmente genético. Tem a ver, claro, né, com o ambiente também. A decisão da mãe ali, por que ela optou por fazer isso. A tomada de decisão. Que pode ter N fatores, né? Por que ela não cuidou tão bem daqueles filhotes, né? Que, enfim, vários fatores. O fato é, esses caras cresciam, esses ratos cresciam. Ele ia avaliar depois lá no futuro, então, os ratos adultos. Ele viu que os bem cuidados... eles tinham menor ansiedade e eles eram mais resilientes a estresses em geral. E os mal cuidados, eles tinham mais ansiedade e eram menos resilientes ao estresse. Então, tudo para eles era, né, é como se fosse desenvolver já uma depressão. Aí, nossa, então quer dizer, o simples fato da mãe cuidar mais ou menos, está mais ou menos que mimetizando lá em seres humanos o fato que a mãe tinha melhor nutrição ou nutrição péssima, né? Tá, como é em rato, eu vou poder tentar entender agora o que está acontecendo, né? E aí ele foi estudar. Ele pegou o grupo lá dos bem cuidados, comparou com o grupo dos mal cuidados, e ele viu que o grupo que tinha recebido bastante cuidado, eles tinham uma maior expressão de um gene que dá origem a uma proteína chamada proteína GR, um receptor de glicocorticoide. O que esse receptor de glicocorticoide faz? Ele é bastante... Mas isso foi epigenético. Vou chegar aí, sim. Porque ele vai depois descobrir que é a quantidade de carinho que a mãe deu, de lambida, especialmente nos primeiros 7 dias de vida do rato, né? Não tô falando aqui de ser humano agora nesse momento, faz o gene ser mais expresso nos que receberam carinho do que os caras que não receberam carinho. E ele, inclusive, desvendou o mecanismo. Ele viu que é uma desmetilação, né, do gene nos que receberam muito carinho. Desmetilação, para traduzir isso um pouco para o pessoal. Então, a gente falou agora há pouco que o DNA ele fica super bem empacotado, como se fosse um livro ali fechado, né? O DNA está ali envolto em algumas determinadas proteínas. Uma das maneiras de você fazer esse DNA ficar quietinho, assim, empacotado, fechadinho, é colocar grupos metil sobre esse DNA.
metilação. Metilar o DNA normalmente leva ele a um silenciamento. O que acontecia? Quando a mãe lambia muito esses carinhas, desmetilava, saía o grupo metil desse gene especificamente do receptor de glicocorticoide. Uhum. Aí aumentava a expressão do gene, expressão de RNA, fazia mais proteínas. Quando tinha mais proteínas, esses caras tinham mais receptor de glicocorticoide e o papel do receptor de glicocorticoide é dar uma desligada no eixo do hipotálamo pituitário adrenal do estresse. Esses filhotes de rato, quando eles forem ter os filhotes deles, eles vão passar esses genes ou não? Legal, né? Assim, os genes eles vão passar, certamente. A sequência de DNA eles vão passar. Mas com o Aí epigene... veio essa pergunta, né? Vários pesquisadores estão trabalhando sobre isso. Porque aparentemente, em mamíferos, essas modificações epigenéticas que a gente recebe ao longo da vida, por exemplo, né? O ratinho lá que foi lambido e recebeu uma modificação epigenética ao longo da vida dele. Isso pode ser revertido ao longo da minha vida. Então, o pessoal, eu vou culpar minha mãe, né? Porque eu sou ansioso, ela não me cuidou bem. Não. São reversíveis as modificações. Você não pode ficar culpando a tua mãe. Ao longo da tua vida, você pode fazer algumas coisas que vai alterar essa mudança epigenética. E aí você vai ficar tranquilão. Eles mostraram isso em rato também. É reversível. Mas, ao longo da minha vida, se eu não reverter isso, né? Que foi a tua pergunta. E aí eu vou ter um filho. Eu posso passar essas mudanças epigenéticas para o meu filho? Existe um mecanismo, né, na formação lá do novo serzinho, do meu filho, que chama-se reprogramação epigenética. Ele, na teoria, ele vai apagar todos os marcadores epigenéticos que eu passei. Caramba. Eu e a mãe passamos. Mas a galera tá mostrando que em mamíferos, aparentemente, 1% sobrevive. 1% dali das Peraí, minhas... o que apaga? Como Apaga as mudanças químicas, os marcadores epigenéticos. Mas quem faz isso? Isso, várias enzimas trabalham, né, para fazer esse papel de limpeza epigenética. Que faz, assim, se a gente... Mas isso na hora da criação da primeira célula, como que é? Isso, Então, teve lá a união do ócito com o espermatozoide, vai ter a célula ovo, né? Na verdade, tem duas ondas de apagamento, vamos dizer assim, né, de limpeza dessas modificações epigenéticas, mas é já lá no novo serzinho sendo formado, depois da célula ovo. Algumas enzimas vão trabalhar ali e vão tirar todos os grupos metil, acetil e outras mudanças químicas que são marcadores epigenéticos. Cara, isso é loucura. Mas assim, faz sentido porque, vamos pensar evolutivamente. Evolutivamente falando. O ambiente que eu e você estamos vivendo vai ser diferente do ambiente do filho, né? Assim, eu vivi na natureza, aquela Vamos coisa. deixar ele zerado para ele se adaptar melhor ao ambiente. Exato. Até para não atrapalhar o desenvolvimento embrionário dele. Né? Se eu deixar umas células marcadas do jeito que funciona em mim adulto, num serzinho que está se desenvolvendo, talvez dê umas coisas meio bizarras. Então é para ser apagado, só que alguma coisa permanece. 1% ali permanece. E a galera já está mostrando hoje em dia que esse 1% que aparece normalmente tem a ver com algo que foi muito relevante na vida do pai e da mãe. Relevante... Tipo no caso da fome Segunda holandesa. Guerra. Uhum. Um estresse absurdo, algo muito potente. Não se sabe o que, não se tem todas as vias ainda, mas aparentemente essas modificações sobrevivem. Já tem experimentos em rato de laboratório também, né? Que assim, eu falo muito em rato porque nos limites éticos de humano muita coisa não dá para fazer, não dá para explicar. 2014, né? O pessoal mostrou um artigo sensacional lá no Nature Neuroscience. Eles pegam o rato, conduzem ele para uma caixa, essa caixa tem um piso gradeado. Nesse piso gradeado é possível dar um choque bem leve na pata do rato, mas que estressa ele. O que eles fazem? Eles pegam um odor chamado acetonona. Se não me engano, é um odor meio de cerejeira, assim. Esse odor é neutro pro animal, pro rato de laboratório. Ele nunca cheirou, não dá bola nenhuma. Então o rato tá ali na caixinha, você bafora lá a acetonona, ele começa a sentir aquele cheiro. Na hora que ele sente o cheiro, choque. Daqui a pouco, quando ele sente o cheiro de novo, choque. O que vai acontecer naturalmente nele? Ele vai fazer um pareamento, né? Ele vai ficar condicionado achando que aquele cheiro representa o choque. E aquilo é extremamente estressante para ele, né? Pô, eu tô aqui fechado, não posso sair, tô levando choque na pata, né? Várias vezes. O que aconteceu?
os caras viram que filhotes desses ratos e netos desses ratos, que nunca tinham sido expostos a choque e nem tinham sido criados por pais que tinham levado choque, eles tinham medo, eles tinham uma sensibilização comportamental, medo do cheiro da acetonona. O cheiro não era mais Gritante ou neutro não? para eles. Um medo razoavelmente no sentido de exacerbar respostas comportamentais. Não tanto igual da mãe, né? Exatamente. Mas tinham medo. E os caras foram atrás e eles viram que, de novo, era epigenética. Que era lá... O rato é um cara que cheira muito bem, né? Tem um bulbo olfatório, diferentemente de nós, o rato tem um bulbo olfatório bem grande. Ele se localiza muito pelo cheiro. Inclusive, ele cheira estéreo, assim, ele sabe se é da direita, se é da esquerda e tal. Por isso que ele tá o tempo inteiro aqui. Exatamente. Né? Então, ele não enxerga tão bem quanto a gente e usa muito o olfato. Aí, no bulbo olfatório do filho e do neto, que nunca tinham levado choque, tinha lá um monte de neurônio com um monte de receptor expresso para o cheiro da acetonona ser conectado ali. Talvez isso não faz parte da evolução. Mas, certamente. Certamente. Eu não vou entrar na celeuma aqui do neolamarquismo. O pessoal fala muito, epigenética é o novo neolamarquismo. Acho que não. Acho que são duas coisas distintas, mas daí o pessoal da evolução aqui vai poder debater muito melhor isso contigo, né? Porque, pelo que você tá falando, eu vou dar minha opinião aqui, que, porra, não importa nada. Mas claro que importa. Por exemplo, nesse caso do rato, da cerejeira, né? Uhum. Os filhotes daquele rato, eles ficaram mais sensíveis. Exatamente. E se aquele estímulo for tão forte igual, provavelmente na próxima vai passar mais forte e assim vai se consolidar daqui 10, 20, 30 gerações para que vai ficar padrão, teoricamente, né? Isso, exatamente. Eu já fiz experimentos, por exemplo, no nosso laboratório com um teste que é chamado odor de gato. É o cheiro do gato, o odor do gato. Assim, os meus ratos, há 50 gerações, eles estão lá no nosso laboratório, eles nunca entraram em contato com um gato na vida. 50 gerações já? Mais até, acho. Caramba, que da hora. E eles nunca viram um gato, né? Nunca apareceu nenhum animal. É tudo muito bem controlado lá, enfim. Mas eles têm medo do cheiro. Então é algo que lá, talvez, nos primos deles, muitas gerações atrás, talvez até no rato selvagem, é algo que é extremamente relevante, que era extremamente estressante, que podia levar à morte, né? Do rato selvagem, um gato. Então ele tem lá uns receptores no bulbo que se eu passar uma flanela no dorso do gato, não um gato assim de pet shop, né? Mas o gato um pouco mais raiz, assim, então eu passo ali no macho, ali no dorso dele, pego essa flanela com esse odor e eu levo lá no laboratório, meus animais saem correndo. Eles, assim, eu não sei se eles têm uma imagem mental de um gato, não deve ter, né? Mas só pelo cheiro. Aquilo alarma pra eles. Então é exatamente isso que você falou. E assim, algo que virou evolutivo.